Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 30 anos, sou casado com a G, pai do Lucas Tito, e sou pastor de adolescentes e também da área de adoração aqui da igreja. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Hoje estaremos ouvindo e compartilhando, pelo menos eu compartilhando e vocês ouvindo, nosso quarto episódio da série de Efésios, a série Tributos. Vou dar um spoiler aí, mas faltam só mais 2, porque Efésios tem 6 capítulos. Então, se você conhece um pouco da Bíblia, sabe que não é um spoiler. Mas eu queria saber quem está aqui nos acompanhando desde a primeira pregação, quem veio em todas até agora. Legal? Um bom número de pessoas. Quem veio em pelo menos... Bom, essa é a quarta, então quem veio em pelo menos 2? Bastante gente também. Quem veio só em uma? E quem é a primeira vez que está vindo na série? Ok. Tem gente que veio e não veio, não levantou a mão. É esquisito, mas glória a Deus. Bom, eu vou dar um breve resumo já do que a gente viu até agora. Mas antes eu queria falar alguma coisa com vocês. Não sei quantos dos que me conhecem já perceberam, mas como diria Rogerinho da Van, eu sou um amante da sétima arte do cinema. E então eu sempre faço algumas referências sobre filme nas minhas pregações. E hoje eu queria falar de um filme, não sei se eu já falei sobre ele, se sim, vou falar novamente. Mas um filme chamado O Doador de Memórias. Quem aqui já assistiu? Uau, pouca gente. Bom, esse filme Doador de Memórias, ele estreou no cinema, ele veio até nós, naquela febre de filmes distópicos que a gente teve ali, o Divergente, o do Labirinto lá, Maze Runner, também o filme que deu nome à nossa série, o Jogos Vorazes, isso. Então a gente teve uma leva de vários filmes dessas distopias, né? E o Doador de Memórias é um desses filmes. Fazendo um breve resumo, basicamente, o mundo passou por alguma grande destruição, algum grande problema, e aí eles, para fazer uma nova sociedade, para se reinventar como sociedade, eles decidiram tirar várias das coisas que atrapalhavam a sociedade, basicamente sim, que nos atrapalham no nosso tempo, de ser uma sociedade unificada, pacífica, sem doenças, onde todo mundo trata todo mundo de forma igualitária, onde cada um tem a sua função bem definida e clara. Então, eles resolveram excluir tudo isso do mundo, nessa nova sociedade. Mas existia uma pessoa, que era alguém designado ali, que ele tinha acesso a todas as informações a respeito de como a sociedade, como o mundo era antes desse grande problema e antes deles mudarem a forma de ver o mundo. E essa pessoa ela era responsável por dar luz para eles. Olha, se vocês estão com alguma dificuldade para tomar a decisão em tal área, antigamente eles faziam assim, e aí deu errado. Ou eles fizeram assim e deu certo. Então a gente faz isso na nossa nova sociedade, no nosso novo mundo. E o filme vai se desenrolando e ele apresenta um dilema ali muito interessante, porque ao mesmo tempo que parece que aquilo é o ideal, onde todo mundo vive a mesma vida, no sentido de tem os mesmos acessos, os mesmos vocabulários, tudo é muito igual e parecido, ao mesmo tempo parece que falta algo na vida daquelas pessoas, que falta um encanto no mundo. E o filme, então, ele vai se desenrolando nisso. Eu fiquei muito triste, porque não houve uma segunda parte, e para quem assistiu sabe que a gente precisava de uma segunda parte. Eu não sei se tem livros sobre esse filme. Enfim, o que eu queria destacar é que existe um novo mundo, e nós temos falado aqui nessa série de Efésios, nos últimos 3 episódios, a respeito de uma nova vida que Deus propôs para nós, que Deus nos deu. Então, lá em Efésios, no capítulo 1,
a gente falou a respeito das bênçãos espirituais que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. As bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então você que estava aqui, você já sabe que você foi escolhido antes da fundação do mundo, que você foi predestinado para ser adotado como filho, que você recebeu o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo, a promessa, a garantia da herança que você vai receber. E Paulo ora ali então para aquela igreja, para que eles recebam conhecimento, sabedoria e revelação a respeito dessas bênçãos e que eles entendam que eles são uma nova vida, um novo povo, a plenitude de Jesus Cristo aqui na terra. É basicamente isso que fala Efésios capítulo 1. E aí no capítulo 2 a gente viu com o pastor Felipe a respeito de uma nova humanidade que Deus estava fazendo em Jesus Cristo, né? Isso é capítulo 1, a convergência. Em Jesus Cristo, Deus estava fazendo uma nova humanidade. A nossa vida foi totalmente transformada. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. A Bíblia fala que o salário desse pecado é a morte. Todos pecaram, todos estão longe, destituídos da glória de Deus, todos nós estávamos nessa condição, mas Deus, que é rico em misericórdia, entregou Jesus Cristo por nós, e pela graça nós somos salvos, e agora nós temos uma nova vida. E no capítulo 3, o pastor Felipe Breder falou a respeito da compreensão, da revelação do amor de Deus por nós. Então, nessas 3 primeiras partes, nós fomos lembrados a respeito de qual é o plano de Deus, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus fez em nós e no mundo também. E a partir de agora, do capítulo 4, Paulo ele vai tentar ser um pouco mais prático com as pessoas, com os leitores dessa carta, tanto daquele tempo, mas também para o nosso tempo, a respeito de como eles devem viver de uma forma prática essa nova vida e também essa nova humanidade, esse novo mundo em Cristo Jesus. E é por isso que o nosso tema de hoje é marcas de um novo mundo, porque eu vou falar de algumas marcas, são 15, brincadeira, assustaram, né? São algumas marcas, eu vou deixar misterioso hoje. São algumas marcas que a gente vai falar dessa nova humanidade. Então, se você ainda não fez isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. São 32 versículos, mas fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo no final e, pela graça de Deus, vamos todos nós sair daqui muito abençoados por essa palavra. Amém? 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 Gosto sempre de lembrar que pregar sozinho é muito chato, pelo menos eu acho. Então, eu gosto de ouvir as respostas para as perguntas retóricas feitas aqui de cima. Então, se eu falar, é isso? Isso. A não ser que você discorde, aí tudo bem. Mas se você concorda com o que eu falar e eu disser amém, disser, né? Amém no final, aí vocês falam também. Tá bom? Olha aí, muito bom. Bom, então, Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Bom, vamos parar aqui. Para começar, Paulo fala, o capítulo 4, como eu disse, ele dá início a essa segunda parte da carta de Efésios. Não aqui nesse texto que eu li a NVI, mas se você tem uma Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, NAA, você vai ver que o texto, o capítulo 4, ele começa dizendo, por isso eu, ou seja, essa expressão por isso, portanto, ela significa para nós, infelizmente, faz muito tempo que eu saí do ensino médio, então eu não lembro o termo exato para isso no português, eu vou tentar explicar com minhas próprias palavras. Mas após apresentar algo, Paulo, então, ele vai concluir, mas apresentando o que deve ser feito com aquilo que ele apresentou. Por isso, por isso. Por isso ou por isso. Eu acabei de fazer isso, sem perceber. Então,
ele está aqui está falando, olha, depois de tudo isso que vocês viram, essas bênçãos que vocês receberam, a nova vida que vocês têm em Cristo, a revelação do amor de Deus pela vida de vocês, por vocês. Com tudo isso, eu vou apresentar o que vocês devem fazer em seguida. Então aqui, é isso que está acontecendo aqui no capítulo 4. E Paulo fala para eles, olha, eu como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes, eu peço a vocês, que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Viver de maneira digna da vocação que receberam, se você viu Efésios 1, 2 e 3, você sabe qual é essa vocação. Você foi chamado para ser santo, para ser irrepreensível. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado para viver uma vida nova. Você foi chamado para essas coisas. Então, Paulo está dizendo, vocês devem viver uma vida digna, uma vida de acordo com aquilo que vocês foram chamados para viver. E a nossa posição em Cristo, a nossa nova posição em Cristo, como uma nova humanidade, como a viver um novo mundo, pede de nós uma conduta piedosa que seja correspondente àquilo que nós recebemos. Seja na igreja, seja nos lares e seja na sociedade em geral. Tem uma frase de um autor desconhecido que eu achei no meu celular esses dias e ela me chamou muito, muito atenção, porque ela diz assim, a igreja não recebeu a tarefa de mudar o mundo, mas de ser um mundo já transformado por Jesus Cristo. Isso é muito interessante para nós, porque muitas vezes na nossa cabeça há um entendimento de que nós somos chamados para transformar, para revolucionar o mundo, mas na verdade nós somos chamados para ser um mundo já transformado. E o que Paulo está dizendo é que, olha o tanto de coisa que Deus fez por vocês, da onde vocês estavam, para onde vocês estão agora, tudo que Deus fez por vocês é para que vocês vivam e sejam um novo mundo para esse mundo que está perdido. Então, eu espero que você tenha essa consciência de que o mundo que você vive hoje em dia é um mundo perdido. E você não foi chamado basicamente para transformar esse mundo, mas para ser um mundo novo com uma proposta diferente para essas pessoas. E a mentalidade, a nossa mentalidade, ela deve ser transformada antes da gente tentar mudar a conduta das pessoas, ou a nossa própria conduta. Então, Paulo ele vai dizer isso, eu rogo-lhes, eu peço para vocês, e essa expressão rogo-lhes, né, ela é uma súplica de Paulo para que vocês vivam de acordo com essas coisas que vocês receberam da parte de Cristo. E aí ele fala que algumas atitudes muito, muito rápidas, já que a gente precisa aprender, logo no versículo 2 diz, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sabe, nós já vimos logo de cara Paulo falando assim, tem coisas no caráter de vocês e na atitude de vocês que precisam ser mudadas, caso vocês entenderam de fato que são um novo mundo, uma nova humanidade para esse tempo. Ele fala que nós precisamos nos tratar, precisamos ser completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. E nós já vemos logo de cara que não há lugar entre os seguidores de Jesus Cristo para o orgulho. Não há lugar para aqueles que servem a Jesus para raiva, para desprezar as pessoas ou para não amar as pessoas, para não tratar uns aos outros de maneira dócil e mansa. Então, quando ele fala isso, Paulo fala contra a cultura da época, porque a cultura greco-romana que imperava naquele tempo era uma cultura onde as pessoas elas eram cheias de vaidade e de orgulho. E Paulo está dizendo, um novo mundo que Jesus nos apresentou, é um mundo onde as pessoas são humildes, onde as pessoas são dóceis, onde as pessoas suportam um ao outro em amor. Em um lugar onde a mansidão era um sinal de fraqueza, Jesus está dizendo que essa é uma característica daqueles que o conheceram e reconhecem as bênçãos que receberam dele. O termo paciência aqui, então ele fala, sejam pacientes, o termo grego usado aqui significa muito tempo antes de se ficar com raiva. Então, logo de cara, Paulo já está falando, olha, vamos ao assunto aqui.
Vocês precisam aprender a se tratar melhor. Vocês precisam aprender a suportar uns aos outros, a terem um tempo mais longo antes de ter raiva de alguém. Você precisa aprender a ser mais manso e humilde uns com os outros. Tudo isso são sinais de um novo mundo. Tudo isso são sinais de pessoas que foram transformadas e alcançadas por Jesus. Mas essas características, essas atitudes em si, elas vão caminhar logo no versículo 3 para aquilo que eu chamo de da primeira marca que eu quero falar nessa noite, do novo mundo. E caso você não entendeu ainda, esse novo mundo é a igreja de Jesus. Então, a primeira marca que essas características vão apontando é a unidade. Então, repita comigo, unidade. Muito bom. Então, Paulo falando para viver da maneira digna da vocação, pedindo para que essas pessoas sejam humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. E aí no versículo 3 ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A novidade da igreja é que ela é definida pela sua unidade. Em certo sentido, é até uma inversão daquilo que a gente viu ao longo da história bíblica, lá na Torre de Babel, onde os homens queriam crescer e chegar até o céu. Então Deus ali dispersa aqueles homens de uma forma muito, muito doida, essa história da Torre de Babel acontecendo. E ao contrário disso, na nova criação de Cristo, a marca das pessoas é agora unidade. Unidade. E é interessante que Paulo fala: façam todo o esforço para conservar a unidade. Vamos lá. Todo esforço é um pouco de esforço? Não. Todo o esforço é metade do esforço? Não. Todo esforço é 92% de esforço? Não é. Todo esforço é todo esforço. Em algumas versões, o texto bíblico vai dizer: esforcem-se diligentemente. A palavra diligência significa um compromisso de excelência em tudo que se faz. E Paulo está falando, olha, a marca que esse novo mundo precisa ter, a marca que essa nova humanidade tem, que recebeu em Cristo Jesus, a partir de tudo aquilo que Ele fez, e de tudo aquilo que Ele está fazendo, convergindo e juntando todas as coisas na pessoa de Cristo. A marca que vocês precisam apresentar ao mundo, e vocês precisam se esforçar de uma forma excelente, vocês precisam fazer todo o esforço para que isso aconteça, é que vocês conservem a unidade. É interessante porque, em vez de realçar as diferenças que a gente poderia ter, Paulo ele vai realçar aquilo que nos une. Jesus Cristo, ao falar com os seus discípulos, e ao orar ao Pai pelos seus discípulos, ele ora dizendo que o mundo saberá quem eu sou quando eles forem um. A nossa unidade revela Jesus ao mundo. Quando a igreja de Cristo, quando aquelas pessoas que receberam essas bênçãos, aquelas pessoas que tiveram a sua vida transformada, quando ela vive de uma maneira em unidade, essas pessoas apresentam um novo mundo e um Jesus Cristo para aquelas que estão perdidas. E, meus irmãos, isso é muito poderoso. É muito poderoso. Embora, como eu disse, essa sessão aqui, ela não é um credo formal, assim vamos dizer, mas Paulo, de uma forma muito poética, eu diria, ele vai ressaltar agora para essas pessoas as características que nos unem e não aquelas que nos separam. Então olha lá o que o texto diz a partir do versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia.
Então Paulo, em vez de ressaltar as diferenças que eles tinham entre si, e eu garanto para vocês que eram muitas, porque também há muitas diferenças entre nós, ele ressalta aquilo que os une e que os define como igreja, como um novo mundo. E a primeira coisa que ele diz é: há um só corpo. Então, se lá no primeiro capítulo de Efésios, nós vimos que nós somos o corpo de Cristo, a plenitude de Cristo aqui na terra, ele está falando que só existe um corpo. Então, não existe vários corpos de Cristo na terra. Existe um só, e eu espero que você faça parte dele. E você, ao olhar para a pessoa que está do seu lado, você precisa entender que ela faz parte desse mesmo corpo. Vocês não estão em corpos diferentes em Cristo Jesus. Vocês estão unidos em Cristo Jesus e não tem mais como separar. A segunda coisa que ele fala é que existe um só Espírito. Nós todos fomos selados, aqueles que creram em Cristo Jesus foram selados por um único Espírito. Há um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. Foi esse Espírito quem gerou a unidade em nós e nós agora conservamos. Mas não tem um Espírito diferente atuando em mim e um na minha esposa, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito e não tem como a gente viver isso de uma forma separada. Há também uma só esperança. A esperança que ele fala também no capítulo 1, da qual nós fomos chamados para que os nossos olhos vejam a esperança que recebemos em Cristo de Jesus, de que há algo além desse mundo, é uma só para mim e para você. Aquilo que nos espera lá no futuro é a mesma coisa, não é algo diferente. Não tem um céu diferente para onde você vai do que eu não vou, se você vai para o céu, né? É bom ressaltar. Mas é o mesmo, nós vamos para o mesmo lugar e a esperança que nós temos é a mesma. Paulo vai dizer também que há um só Senhor, e se, como nós vimos hoje na confissão de fé das pessoas que se batizaram, perguntando se você crê em Jesus como seu único e suficiente Senhor, quer dizer então que o senhorio da minha vida está debaixo do mesmo Senhor que opera e que age na sua vida. Não tem um Senhor diferente. O Jesus que manda em mim é o mesmo Jesus que manda em você, eu espero, e nós estamos unidos por isso. Paulo também vai dizer que há uma só fé. Há uma só fé, aquilo que nós cremos quando recebemos do Espírito a revelação de quem Deus é e daquilo que Ele fez por nós, é essa mesma fé em Cristo Jesus que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Essa fé que nos salvou é a mesma, a fé que me salvou é a mesma fé que você recebeu. Ele fala que há um só batismo, e aqui a gente pode até falar de dois batismos, aquilo que foi primeiro testificado em nós pelo Espírito, mas também aquilo que nós testemunhamos de forma visível e prática para as pessoas. Mas o nosso batismo, a nossa morte para nós mesmos e agora para viver a vida com Cristo é a mesma, nós temos o mesmo batismo. E principalmente há um só Deus. O Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É um só Deus que opera na minha e na sua vida. E olha, talvez eu listei 7 coisas e Paulo listou 7 coisas que eles tinham em comum. Aí você pode, de uma maneira muito desonesta, eu diria, querer driblar o que o texto diz, falando, mas eu tenho muito mais diferença com essa pessoa. A gente torce para time diferente, a gente gosta de coisas diferentes, ela acredita em tal coisa, eu acredito em tal coisa. Mas se vocês têm essas 7 coisas em comum aqui, que Paulo está dizendo para Efésios, isso é maior do que qualquer outra diferença que você pode ter com seu irmão. E essas coisas precisam nos unir. Paulo está falando para eles, vocês precisam ser unidos. Vocês precisam se esforçar para que essas coisas que vocês creem que Jesus fez na vida de vocês, elas sejam verdade e práticas na vida de vocês. A nossa unidade, ela fala a respeito da unidade de Deus, como eu disse. Se nós estamos verdadeiramente ligados em Cristo, nós estamos verdadeiramente ligados uns aos outros. E isso é muito poderoso. Mas também é muito confrontador. Porque como eu posso dizer que eu amo a Deus, e João fala disso na sua carta, como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a pessoa que eu vejo?
Como eu posso dizer que eu estou ligado com Cristo se eu estou totalmente desligado de alguém que faz parte do mesmo corpo que eu digo fazer parte? Vocês entendem que é algo incoerente? Sim. Ou não entenderam. E aí eu vou ter que explicar melhor, mas é incoerente eu falar que eu estou ligado com Cristo quando eu não consigo me conectar com a pessoa que está do meu lado. E, assim, eu quero imaginar que estou falando para pessoas que estão entendendo isso no sentido de que nós não vamos sair daqui todos melhores amigos de todo mundo. Eu sei disso. Mas, no mínimo, humildade, mansidão, paciência e suporte em amor. É no mínimo isso. As características da nossa unidade, é no mínimo. Então, nós precisamos, como eu falei, Jesus orou por isso antes de passar pela cruz. Ele orou pela nossa unidade, para que o mundo cresce que Jesus realmente foi enviado da parte de Deus. Era preciso que nós fôssemos um. Ele fez essa obra na cruz. E a unidade, ela tem o propósito de ser uma bênção para nós, de modo que a igreja é edificada. E assim é uma bênção também para o mundo todo. Amém? A segunda coisa, e Paulo continua no texto, é diversidade. Bom, eu vou ler aqui do 7 adiante, mas a gente vai pular um pouco o versículo 7, 8 e 9, porque vai exigir uma explicação teológica talvez um pouquinho mais longa, e não vai ser o nosso foco hoje. Talvez você vai ficar até um pouquinho confuso nessa leitura. Eu vou tentar rapidamente te contextualizar. Vamos lá, versículo 7 diz assim: a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Isso é importante, isso vocês precisam gravar, o versículo 7. Então, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por quem? Por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, Paulo dá uma explicação a respeito de Cristo ali, de como... de um salmo, essa leitura do versículo 8 é um salmo, na verdade, mas a gente vai focar no 7, falando de graça, medida repartida por Cristo, e também ali no final do versículo 8, que deu dons aos homens. Aí o versículo 11 ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a segunda coisa, a segunda marca que nós vemos, e ao mesmo tempo que pode parecer totalmente contraditório ao primeiro, na verdade, elas, de uma forma muito linda, são extremamente complementares. Paulo fala primeiro sobre unidade, que eles precisam se esforçar para serem um, e fala de tudo aquilo que nos une. Mas logo em seguida ele fala que dentro dessa unidade há espaço para diversidade. De acordo com aquilo que Deus fez, então uma obra que Cristo fez, Deus distribuiu conforme sua própria medida e conforme Ele quer, Ele distribuiu dons às pessoas. Ele distribuiu dons dentro desse novo mundo, dentro da igreja, dentro do seu corpo, que é a plenitude dele aqui, Ele distribuiu dons. E a diversidade ela é fundamentada na unidade, porque todo o corpo está envolvido. Então ele fala de dons distribuídos para as pessoas, e a ênfase em cada um é muito interessante. Quando ele fala Deus distribuiu a cada um, ali no versículo, na NVI que eu li, não tem essa palavra e a cada um, mas em algumas versões ele fala, e a cada um ele designou. Porque essa ênfase quer dizer que todos nós estamos envolvidos em receber dons da parte de Deus e usar esses dons para atingirmos juntos a unidade. Como nós lemos ali, é que o objetivo desses dons distribuídos, que é para todo o corpo de Cristo,
é para que todos nós alcancemos a unidade da fé. Então, a diversidade nos leva a viver em unidade. E muitas vezes a gente tem algumas coisas a respeito daquilo que nós recebemos de Deus que a gente tem agido de forma errada. Mas se o texto diz para nós que aquilo que nós recebemos foi da parte de Deus, você concorda com isso? Com o que está escrito aqui? Que os dons que são distribuídos aos homens são dados por Deus. Você concorda com isso? Tá. Então, você também deve concordar que você recebeu o dom certo, porque Deus não erra. Sim, né? Só que muitas vezes a gente não assume aquilo que nós recebemos da parte de Deus, porque a gente está muito preocupado, incomodado com aquilo que Deus deu para o outro. E esse é um dos caminhos que nos leva à desunidade, não à unidade. Muitas vezes aqui, Paulo vai citar apenas 4 dons, e ele cita isso de uma forma melhor em Romanos e também em 1 Coríntios capítulo 12, se você quiser ler na sua casa. A gente não vai ter tempo para isso hoje. Mas aqui ele fala de alguns dons, e dons que a maioria dos estudiosos da Bíblia vão entender que são dons de liderança para a igreja, dons de edificação para a igreja, então apostolado, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas esse versículo fala a respeito de dons que Deus distribuiu a homens e mulheres, para que, ao exercer esses dons diversos, eles edifiquem uns aos outros, a ponto de que todos cheguem à unidade, que é a marca esperada lá no começo do texto. E esse versículo, ele pode ser assim resumido, diz João Calvino: Deus não concede todas as coisas a ninguém isoladamente, senão que cada um recebe uma certa medida para que dependamos uns dos outros. E ao reunir o que lhe é dado individualmente, assim eles têm como socorrer uns aos outros. Então aquilo que Deus deu a você, eu preciso. Mas não preciso que eu tenha também, mas que isso abençoe a minha vida de alguma forma. Aquilo que Deus deu a mim, eu espero que esteja abençoando a vocês. E dessa forma, cada um recebe aquilo que Deus deu, e a gente compartilha uns com os outros, a fim de que todos nós atinjamos a unidade do corpo de Cristo. Isso é lindo ou não é? Eu preciso de você da mesma forma que você precisa de mim. Não tem como a gente viver de forma isolada um do outro. Porque há coisas que Deus confiou a mim, mas há coisas que Deus confiou a você. E juntos nós estamos caminhando para isso. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo fala sobre dons e corpo de Cristo, ele vai falar isso de uma forma muito linda, e rapidamente eu vou tentar parafrasear de uma forma muito simples. Se você perde as suas orelhas, você não vai conseguir mais ouvir, né? Se o seu aparelho auditivo for prejudicado, você vai parar de ouvir, né? É isso que acontece. Então não é bom ter o aparelho auditivo funcionando? Agora, se a gente é um corpo de Cristo, e um de vocês aqui é a orelha, a gente precisa de você. É basicamente isso que Paulo fala em 1 Coríntios 12. Só que aí, Deus fez você ser orelha. Aí você fala: não, mas aquele lá é o boca. Por que ele é o boca e eu sou a orelha? Porque Deus quis. Deus quis dar a cada um os dons conforme a sua medida. E isso a gente, se você quiser questionar, espere a volta dele. Mas assim, Deus fez assim para que dentro da nossa diversidade, da diversidade de quem nós somos, nós entendêssemos que precisa haver uma cooperação mútua, com mansidão, com humildade, com suporte em amor, para que todos nós alcancemos juntos a unidade do corpo de Cristo. Vocês conseguiram entender isso? Sim. Se sim, amém, porque é basicamente isso que eu queria dizer sobre esse assunto.
A diversidade dentro da igreja, ela gera em nós um entendimento de necessidade. E é uma necessidade positiva, onde eu entendo que eu não vivo de forma isolada, mas que eu preciso do meu irmão, eu preciso da pessoa que está do meu lado, eu preciso do meu próximo, para que juntos nós alcancemos a unidade da fé em Cristo Jesus. E o terceiro ponto, então a gente falou sobre unidade e depois sobre isso. E o terceiro ponto é que todos nós precisamos ter como uma marca visível em nós o propósito de Deus para nós com essas coisas. Então, o terceiro ponto é propósito. Paulo fala ali, a partir do versículo 12, ele vai falar que ele designou, ele deu dons às pessoas, designou alguns para algumas coisas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, Paulo cita ali de uma forma, uma tentativa de organizar isso, mas ele cita pelo menos 7 propósitos encontrados na nossa unidade e na nossa diversidade. O primeiro deles é para que nós, preparo. Então ali com o fim de preparar os santos, então os nossos dons e a diversidade entre nós, ela visa o preparo do povo de Deus, o preparo dos santos para esse novo mundo que eles estão encarando. Então nós estamos sendo preparados. O segundo propósito é a edificação do corpo. Nós temos falado sobre isso quando falamos sobre a igreja de Cristo. A igreja, caso você nunca ouviu isso, a igreja ela tem uma tríplice missão. E toda igreja, ao meu modo de ver, uma igreja que é uma igreja, ela tem essa tríplice missão. Primeira coisa, glorificar a Deus. A segunda, a edificação mútua. E a terceira, proclamação do Evangelho. Então, Paulo fala que a unidade do corpo de Cristo e também a sua diversidade visa a edificação do corpo, a edificação, abençoar, fazer crescer uns aos outros. A terceira coisa que como a gente tem falado já, que a diversidade dos dons distribuídos por Deus, essas marcas de um novo mundo, elas visam que todos nós andemos em unidade de fé e de conhecimento. Então Paulo, ao fazer tudo isso, ao falar tudo isso, principalmente ali os capítulos 1, 2 e 3, ele está visando com que todos eles entendam aquilo que Deus fez por eles e tenham a fé e o conhecimento naquilo que é necessário. A quarta coisa que ele fala é sobre maturidade. Ele fala que tudo isso que está acontecendo e todos esses esforços são esforços para que nós não sejamos mais como crianças, para que nós não sejamos mais levados pelo vento de qualquer doutrina. E uma coisa que eu sempre falo para os adolescentes, e eu gosto de reforçar isso para a igreja, é que crescer é amadurecer. Isso parece ser meio óbvio, mas essas coisas, viver em desunidade é viver como criança. Viver em desunidade é viver como criança. Viver sem crer que Deus tem uma obra na vida da pessoa do meu lado, assim como tem na minha, isso é ser infantil. E ser corpo de Cristo, e ser um novo mundo, ser uma nova humanidade, pessoas que creem de verdade em Jesus, é deixar de ser criança. Paulo está falando todas essas coisas para que vocês amadureçam. Não são coisas fáceis. Eu sempre cito que criança faz... não estou querendo ofender nenhuma criança, tá? Eu tenho uma criança em casa também. Mas criança faz birra, criança é orgulhosa, criança quer tudo para si. E o Paulo está falando exatamente o contrário. Eu quero que vocês abram mão, eu quero que vocês sejam humildes, eu quero que vocês... Gente, já viu uma criança impaciente? Ele fala, eu quero que vocês
que a paciência de vocês dure muito tempo. Ele quer que a gente deixe de ser criança agindo da forma como Deus tem demonstrado. A quinta coisa, seguir a verdade em amor. Verdade e amor caracterizam uma igreja saudável. Uma igreja que cresce, ela cresce somente se andar em verdade e em amor. Em vez de espalhar mentiras para o mundo, a igreja de Jesus, ela deve falar a verdade. E se em amor nós nos tratamos, em amor também nós pregamos o evangelho às pessoas. O sexto propósito que Paulo apresenta para nós no texto é que nós cresçamos em tudo em Jesus. Ou seja, semelhança com Cristo em todas as áreas da nossa vida. Se há um desejo no coração de Deus, se há um desejo que foi revelado a nós e que Paulo fala aqui para essas pessoas, é que todas elas cheguem à plenitude de Cristo. Lembra que nós comentamos isso no capítulo 1 de Efésios, que nós somos, de alguma forma misteriosa e maluca, a plenitude de Cristo aqui na terra, e nós todos juntos estamos caminhando isso. Não é eu sou a plenitude de Cristo, é nós somos a plenitude de Cristo. Então, Jesus, através da unidade do seu corpo, ele distribui dons diversos para que todos nós juntos cheguemos à plenitude de quem ele é. Por último, ele fala sobre cada um realizar a sua função, ou seja, mais uma vez, a gente entender que cada um de nós tem uma função dentro do corpo de Cristo. E o mais interessante é que ele fala que existe um cabeça acima de nós. Mais uma vez o texto fala que Cristo é a cabeça desse corpo. Então, se você queria ser a mente pensante da igreja, o tomador de decisões, aquele que recebeu a revelação divina, desculpa, quem manda aqui é Jesus. Quem manda nessa igreja é Jesus. Quem manda no corpo de Cristo é Ele mesmo. Ele é a cabeça. Nós recebemos e agimos conforme aquilo que recebemos. Para finalizar esse ponto 3, tem um texto de João Calvino, mais uma vez, não sei se dá para ler, porque ficou um pouco grande, mas ele diz assim: finalmente, o apóstolo mostra que a igreja é edificada para a edificação de si mesmo em amor. Isso significa que nenhum crescimento é de utilidade quando não corresponde a todo o corpo. A pessoa que deseja crescer isoladamente segue um rumo equivocado, pois que proveito traria ao corpo se uma perna ou um braço se desenvolvesse sem simetria, ou uma boca fosse grande demais? Seria ele simplesmente afligido, como se tivesse presente um tumor maligno. Portanto, caso queiramos ser considerados em Cristo, que nenhum de nós seja tudo para si mesmo, senão que tudo quanto venhamos a ser, sejamos em relação uns aos outros. Isso só pode ser realizado em amor. E onde o amor não reina, também não existe edificação na igreja, senão mera dispersão. Uau! Portanto, que nenhum de nós seja tudo para si mesmo, se não for para ser uns aos outros. Muito lindo isso. Muito lindo. Que nós entendamos o propósito da nossa unidade e também da nossa diversidade. Por último, esse é o tópico 3,5. Então eu falei 3, esse é o 3,5. E ele vai ser uma lição de casa, porque eu me comprometi em falar pouco tempo para vocês hoje. Então, eu já vim com o pensamento, tá? Eu não estou improvisando. O tópico 3,5, ele já seria uma lição de casa para todos nós. Porque, talvez, eu não sou muito assim, mas eu sei que existem pessoas aqui no nosso meio que são muito práticas, que gostam de fazer, tá, mas o que eu tenho que fazer? Como que eu posso viver essa unidade? Como que eu posso, de fato, viver também essa diversidade? Como eu posso entender esses propósitos de Deus para esse novo mundo? E aí Paulo vai dizer que nós devemos viver uma vida com uma conduta apropriada. Então, a partir do versículo 17 até o 32, Paulo vai citar uma lista de, eu vou chamar de hábitos, mas são condutas. Vou chamar de hábitos para ficar mais tranquilo e mais fácil. Mas uma lista de hábitos bons que nós devemos praticar e atos ruins que nós devemos tirar da nossa vida.
eu vou colocar aqui rapidamente. Como eu falei lá no começo, não pode pular direto para a lista. Isso. Como eu falei lá no começo, aquilo que nós recebemos da parte de Cristo, agora nós devemos viver uma vida piedosa de acordo com aquilo que nós fomos chamados, né? Paulo falou de acordo com a vocação de vocês. E uma igreja que entende de fato que é um novo mundo para esse mundo atual, que é desatualizado, vamos assim dizer, ela vive uma lista de hábitos bons. Paulo dá de uma forma bem prática aqui. Então, rapidamente, ele fala sobre viver uma vida santa, sobre falar a verdade, sobre não dar espaço para ira, sobre não dar lugar ao diabo, a ocupar a nossa mente e as nossas mãos, a ter um linguajar útil e edificante, a agir com bondade e com passividade para com os outros. Mas ele também fala de hábitos maus, ruins, que nós devemos abrir mão se nós queremos viver de fato a unidade, a diversidade e o propósito de Deus para nós. Pode pular. Então, alguns dos hábitos ruins: pensamentos fúteis, depravação, impurezas, mentira, desejos enganosos, palavras torpes, amargura, indignação, gritaria, calúnia, maldade. Uma série de coisas que nós devemos abrir mão. Então, a tarefa de vocês, e o capítulo 5 da semana que vem, ele vai continuar falando um pouco a respeito disso, por isso a gente também não vai tomar tempo hoje. A tarefa de vocês é de refletirem na sua vida. Se de alguma forma, quais desses hábitos você tem praticado? Se é a lista de hábitos bons ou se é a lista de hábitos ruins? Daquilo que você faz e como você age na vida. O que edifica o corpo de Cristo e o que não edifica? O que contribui para um crescimento saudável de todos e o que não contribui? Eu posso contar com vocês nessa tarefa? Sim. Se eu chegar aqui no sábado que vem e perguntar quem parou para refletir na semana os seus hábitos bons e ruins, eu posso crer que pelo menos 50% vai levantar a mão e dizer: eu fiz isso? Sim. E posso contar com vocês que além de refletir, vocês vão fazer todo o esforço para mudar aquilo que precisa ser mudado? Posso contar com vocês então? Amém. Glória a Deus, fique de pé no seu lugar.